Pessoal, continuando sobre a nossa temática sobre urbanização do mundo, nós vamos dar um destaque agora para a urbanização da América Latina, um destaque para a América Latina. Professor, mas por que o senhor vai dar esse destaque aqui para a América Latina? Justamente, pessoal, pela peculiaridade desse local em relação ao processo de urbanização. A América Latina vai apresentar detalhes que vão ser essenciais, algo que vai diferenciá-lo de todos os processos de urbanização do mundo. Primeiro de tudo, que na América Latina, 80% das pessoas hoje, desde o censo que deve ter acontecido em 2010, moram em zonas urbanas. Está vendo? É uma das maiores taxas de urbanização do planeta. Isso você pode ter certeza, é uma das maiores taxas, ok? Que tem a projeção que para o ano de 2050 ela pode chegar até 90%. Imagina, pessoal, 90% da população de um país morando em cidades. Será que elas vão estar preparadas para isso? Será que ela vai ter condição de abarcar todas as pessoas e dar as mesmas condições para todas essas pessoas? Isso pode ser um problema enfrentado por essas cidades da América Latina. Porque a América Latina como um todo teve um processo rápido de urbanização e são países que estão em processo de desenvolvimento. Países subdesenvolvidos que estão crescendo economicamente e mostrando isso para a sua população, os reflexos desse crescimento. Teoricamente era para tentar mostrar a todos, né? Só que como é difícil devido à alta taxa de urbanização dessa região. Tem que ter um controle elevadíssimo dessa população para que todos tenham as mesmas condições. Ok, pessoal? Outro destaque que nós podemos colocar aqui é que a taxa de urbanização da América Latina é quase o dobro da taxa de urbanização da África. Em números arredondados, a da América Latina, 80%, e da África, como um todo, 40%. Então, vendo? A taxa de urbanização aqui é um destaque muito grande. Principalmente porque alguns países da América Latina foram colônias no passado. Então, o processo de urbanização, o processo de crescimento foi, de certa forma, impedido pelos países metrópoles das colônias. Por quê? Qual o interesse da metrópole? Deixar a sua colônia crescer economicamente, fisicamente, de forma urbana, se desenvolver em relação ao comércio, indústrias. A metrópole não deixava, tá certo? Então, quando esses países se viram livres de suas metrópoles, eles começaram a crescer, investir nesse crescimento de uma maneira muito forte. Então, a taxa de urbanização dela foi altíssima, atraindo indústrias, atraindo empresas, atraindo pessoas. E outro detalhe que vai ser muito importante que nós vamos abordar aqui de uma maneira mais profunda é do valor da terra desses países da América Latina, ok, pessoal? Vamos lá, vou dar uma lida aqui no slide rapidinho. Por falar na América Latina, quando o assunto é urbanização, por que falar? Conforme os estudos da ONU Habitat, Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos, a América Latina, em um conjunto, é a região mais urbanizada do planeta, embora essa população urbana não seja distribuída de maneira uniforme pelos territórios. A taxa de sua população urbana atual é de aproximadamente 80%, quase o dobro da África e da Ásia, e superior a países desenvolvidos em conjunto. Estão vendo? É uma potencialidade gigantesca aqui nos países da América Latina. Estima-se que a população urbana da região, no ano de 2050, chegará a 90%. Deixa eu passar aqui. Aqui, pessoal, eu trouxe um gráfico para que vocês possam observar melhor esse crescimento urbano da América Latina e tendo o Brasil como um dos principais exemplos. Claro que o Brasil é uma das economias mais importantes, se não a economia mais importante da América Latina, uma das maiores populações do mundo, então nós temos que dar um destaque aqui ao Brasil. O crescimento brasileiro ele pode ser colocado a partir do ano de 1940 até o ano de 2010. Na década de 40, pessoal, a população brasileira era, em sua maioria,
rural. A economia brasileira é baseada na agricultura, a economia brasileira é baseada na exportação de produtos agrícolas, então a população era voltada, os olhos da população eram voltados ao setor rural. No setor rural eu vou conseguir minha renda, no setor rural eu vou conseguir emprego, no setor rural eu vou conseguir pagar meus estudos, ter um carro, entendeu? Então aqui a população era voltadamente ao setor rural. Só que isso foi mudando. O grau de investimento nas áreas urbanas cresceu muito e elas passaram a ser mais atrativas do que as áreas do setor rural. Então foi um alavancamento exponencial da população urbana, ok? De 1940 era mais ou menos de 31%, vou colocar aqui, 31% da população que vivia nas cidades. E no ano de 2010 passou a ser de 84%. Estão vendo? Foi um crescimento muito forte, muito importante, muito vertiginoso. Tá certo? Um crescimento importante aqui. Beleza, pessoal, mas quer dizer que o Brasil deixou de voltar seus olhos para o setor rural? Não. Só que esse contingente populacional não se fazia mais necessário no setor rural brasileiro. Devido ao quê? A avanços tecnológicos, avanço na agricultura, modernização da agricultura. Então, essa galera que trabalhava no setor rural, de repente se viu sem empregos, vamos tentar a vida onde? Nas cidades. As cidades vão oferecer mais oportunidades, mais empregos, mais renda na escola, na educação, saúde. Então, essa população tem uma migração em massa para as grandes cidades, principalmente as capitais brasileiras. Professor, por que as capitais brasileiras? Lembra aqui da colonização portuguesa? Os portugueses chegaram aqui no Brasil por onde? Através das naus, dos navios deles, chegando no litoral brasileiro. E foram lá onde eles fizeram seus primeiros aglomerados urbanos. Lembra disso? Pois é, foi lá. E esses pontos ficaram como marcos assim, do crescimento de determinado local. A cidade de Natal. A cidade de Natal vai ser a principal cidade do Rio Grande do Norte. Por quê? Porque foi lá onde os portugueses chegaram, fizeram o forte, a fortaleza, fizeram o primeiro aglomerado urbano, se desenvolveram suas atividades econômicas, teve o primeiro porto. Então lá vai funcionar como se fosse um marco inicial. A colonização nas cidades litorâneas no Brasil fizeram com que esses pontos, os primeiros pontos, fossem as principais cidades de determinados estados, ok? A cidade aqui, a principal cidade do Ceará, Fortaleza. Principal cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, tá certo? Então essas cidades vão crescer muito, muito, vão ser atrativas, vão atrair comércio, vão atrair indústrias, vão atrair hospitais, vão atrair as pessoas, fazendo com que elas crescessem exponencialmente. Vamos lá. A região da América Latina demorou mais ou menos 40 anos. Cadê? Demorou um período de 40 anos para atingir o patamar atual, tá certo? E esses foram os motivos, Um dos principais motivos que eu acabei de falar foi a forte migração do campo para a cidade. De novo, por quê? Porque essa galera que voltava os olhos para a economia, voltava os olhos para viver no campo, viu-se sem empregos. Seus empregos foram tomados pelas máquinas, pela tecnologia. Então essas pessoas precisavam de outra forma para sobreviver, tá certo? Então as cidades foi uma alternativa mais viável para elas, pelo menos para a maioria delas, ok, pessoal? Enquanto a América Latina demorou 40 anos, os países desenvolvidos atualmente demoraram mais de 100 anos para que a maior parte da população de seu país se tornasse urbana. Em países como o Brasil, a maior parte da população se tornou urbana muito mais rápido, em 20 anos, em 30 anos, atingiu esse patamar em pouquíssimo tempo. Ok, pessoal, vamos lá. Em aproximadamente 50 anos, na segunda metade do século XX, o número de cidades latino-americanas foi multiplicado por 6. Hoje, metade da população urbana reside em cidades com menos de 500 mil habitantes. Cidades médias,
mas que podem ter uma importância muito grande para a economia de determinado país, tá certo? Metade da população mora em cidades assim. Professor, como assim uma cidade pequena, como é que ela pode ser desenvolvida? Se desenvolve. Por exemplo, no Rio Grande do Norte nós temos Mossoró. Mossoró é uma cidade que tem mais ou menos 350, 330 mil habitantes. E no Ceará nós temos Sobral. Sobral tem mais ou menos 250 mil habitantes. E diversas outras cidades, Brasil afora, que tem este padrão de contingente populacional. Na América Latina como um todo, mais da metade da população da América Latina moram em cidades que têm menos de 500 mil habitantes. E os outros 14% da população moram em megacidades, cidades gigantescas, ok? Aqui eu trouxe um exemplo de megacidade, onde nós podemos falar assim claramente, é uma megacidade, a cidade de São Paulo. São Paulo é uma super cidade, uma selva de pedra, tem mais ou menos 11 milhões de habitantes. Se contar com sua região metropolitana, esse número aumenta cada vez mais, tá certo, pessoal? Vamos lá. Motivos para uma rápida urbanização, como já falei, vamos destacar mais uma vez, dando uma lida aqui no nosso material, em razão ao processo sociais distintos nos países desenvolvidos. Beleza, pessoal? O desenvolvimento, o crescimento da população urbana nos países subdesenvolvidos foram distintos dos países desenvolvidos. A colonização pelos europeus, a região viu vilas e cidades serem criadas a partir do século XVI, ok? Para atender o comércio internacional, bens agrícolas como as bases para desbravar o território e sediar a administração colonial. No século XX, essa urbanização acelerada estava ligada à concentração fundiária ou à modernização agrícola, que levou muitas pessoas a migrarem para as cidades. Somando-se a esses fatores, havia demandas por força de trabalho nos principais centros urbanos. Uma coisa a ser destacada aqui, pessoal, que nós não comentamos ainda, seria a concentração fundiária aqui na América Latina. Como eu falei, quem tem terras aqui tem dinheiro. E quando os nossos colonizadores vão embora, eles vão deixar as terras com a elite local. Quem tem terras tem grana. Você acha que eles vão dar as terras para os trabalhadores? Claro que não. Então a demanda por terras é altíssima, só que a disponibilidade de terras para os pequenos proprietários é pequena, para os pequenos produtores é pequena, ok? Então só vai conseguir sobreviver no campo quem tem um certo poder aquisitivo anteriormente, ok? Isso fez com que essa concentração de terra nas mãos dos mais ricos expulsou os mais carentes para as cidades em busca de novas oportunidades, ok? Vamos lá. E com isso, pessoal, todos esses fatores juntos, todos esses fatores somados, vão fazer surgir aqui, ó, formação de metrópoles e megacidades. Professor, o que é metrópole? Em regra, são cidades de médio e grande porte que concentram recursos de toda a ordem. Beleza? Como assim? Pessoas, bens, serviços, prédios, apartamentos, praças, automóveis, bancos, escolas, hospitais. Vão ser esses locais urbanos que vão concentrar todo e qualquer serviço. E as outras cidades, de certa forma, vão se tornar dependentes das metrópoles e das megalópolis, devido à alta concentração de serviços que existem nelas, ok? Dada a importância de uma globalização, refere-se à multiplicação das relações e interações econômicas, culturais, políticas e sociais em escala planetária. O que significa? Várias dessas cidades possuem grandes portos e aeroportos, importantes entroncamentos rodoviários e ferroviários, avançados sistemas de comunicação, o qual passam fluxos de bens, pessoas e informações. Além disso, as metrópoles são sede de grandes empresas, bolsas de valores, órgãos governamentais, fábricas, universidades, centros de pesquisa, empresas de comunicação, TV, jornais, revistas, internet, etc. Isso é só para mostrar para vocês, pessoal, o quanto uma grande cidade que se torna uma metrópole, megalópole, vai exercer uma influência entre todas as outras. As principais notícias do Brasil vão sair das megalópolis. As principais revistas, os principais meios de comunicação vão sair daqui.
Aí uma cidade que não seja tão grande como uma megalópole, mas tem uma importância numa determinada região, metrópole, a metrópole pode exercer influência até mesmo no estado onde ela está, uma influência completa. Ok, pessoal? Por exemplo, cidade de Fortaleza pode exercer influência em outras cidades menores do Ceará, por exemplo, Quixadá, Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu, Crateús, todas elas vão ser cidades consideravelmente grandes, só que vão sofrer influência direta de Fortaleza, que é uma metrópole concentradora de bens e serviços. Beleza, pessoal? Vamos lá. Ocorre também uma articulação entre as grandes metrópoles para que essas trocas possam criar uma verdadeira rede global. Todas as metrópoles elas vão se integrar de alguma forma. Como, professor? Fortaleza tem porto? Tem. Pode se integrar com a cidade de São Paulo? Com a capital de São Paulo? De certa forma, pode, através de Santos, Porto de Santos. Rio de Janeiro também, com os portos lá que tem no Rio de Janeiro. Tudo isso vai ser meio de comunicação. Além de quê? Da internet. Além de quê? Das notícias de jornais, de revistas. Beleza? Tudo isso vai criar uma rede que vai conectar essas cidades brasileiras com as cidades do mundo, da América Latina, da América do Norte, da América Central. Beleza? Vamos lá. Essa rede global vai permitir muitos fluxos, sobretudo econômicos e financeiros, de algumas delas que são mais fortes do que outras cidades, situadas em países diferentes do que em localidades próximas. Além disso, as metrópoles apresentam diversas situações de conurbação, ou seja, a junção física dos espaços de cidades diferenciadas. Só como assim? É quando, pessoal, uma cidade cresce tanto, vamos colocar aqui, cidade A, ela começa a ter uma influência aqui, e aqui os vizinhos delas menores vão ser a cidade B e cidade C. Ela vai crescer tanto, deixa eu diferenciar aqui as cores para vocês verem melhor. Cidade B, cidade C. A cidade ela vai crescer tanto em número de pessoas, bens, serviços, fábricas, que vai passar a adentrar aqui essas cidades menores, que também vão crescer, só que em proporções menores, claro, né? Estão vendo? Elas vão começar a dividir pessoas, bens, serviços em o teu próprio território. Isso acontece de maneira muito clara com a cidade de São Paulo. Inclusive, eu trouxe aqui um mapa para que vocês possam observar isso. Conurbação na cidade de São Paulo. A São Paulo capital começa a integrar várias outras cidades pequenas ao seu redor. Por exemplo, Santo André, São Caetano do Sul, Carapicuíba, Osasco, Taboão da Serra, tá certo? São Bernardo do Campo, vão ser cidades que vão ser integradas com São Paulo capital. Por quê? Por causa da conurbação urbana. A junção física de uma cidade que cresce tanto em bens, serviços, pessoas, que vai juntar-se fisicamente com outras cidades menores. Ok, pessoal? Então isso vai ser uma característica muito grande de determinadas metrópoles brasileiras e também algo muito comum nas megalópolis. Ok, pessoal? As metrópoles são espaços de concentração de atividades fundamentais para a economia do mundo contemporâneo. Em diversos casos, o próprio tamanho da mancha urbana e concentração de pessoas e atividades exigem investimentos que dinamizem sua economia. São exemplos disso os meios de transporte, que estão sempre exigindo novos aportes e recursos para garantir a mobilidade urbana. Imagina aí, pessoal, tem que atender uma demanda gigantesca de pessoas em meio ao transporte público. Então, vai ter que crescer tanto o transporte público como o transporte individual, carros, motos, bicicletas e diversos outros transportes para fazer a integração desses serviços. Táxis, ônibus, até mesmo aviões aqui podem fazer o serviço dentro desse meio urbano. Ok, pessoal? Daí você tira a importância do crescimento gigantesco que acontece nas cidades da América Latina. Os números de megalópolis lá na América Latina é muito grande. São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos a cidade do México, a própria Buenos Aires, uma cidade muito grande, e diversas outras cidades que vão crescer tanto, que vão abarcar
bens, serviços, pessoas dentro da América Latina, dando um destaque muito grande aqui para essa região, ok, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa temática, descoberto um pouco mais sobre aqui o crescimento da América Latina e aumentado o conhecimento de vocês, ok, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até mais.